Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para a segunda aula das 3 que a gente vai dar, né? Sobre a base da coquetelaria, o início, né? A introdução sobre alguns pontos importantes da coquetelaria. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o equilíbrio dos drinks, tá? Para a gente equilibrar um bom drink, a gente precisa prestar atenção em 2 assuntos específicos. Primeiro, a finalidade do drink, tá? O drink vai ser servido antes de comer, durante a comida, durante o jantar, durante o almoço ou depois. Então a gente tem que prestar atenção nisso para a gente conseguir casar algo que seja coerente com o que a gente vai fazer, né? Se a gente vai jantar num rodízio de massas, por exemplo, eu não vou dar um drink muito cremoso, licoroso, porque não vai entrar em consenso ali com a comida, tá? Então a gente precisa entender um pouquinho desses objetivos dos drinks para aí sim a gente conseguir casar essas informações com o que a gente vai fazer. E o outro assunto, na verdade, são os 4 pilares do equilíbrio, tá? Que eu chamo assim. Mas o que seriam os 4 pilares? São os 4 pontos para a gente se orientar para conseguir equilibrar um bom drink, tá? Então seriam eles: o forte, que seriam os destilados, gin, whisky, vodka. O fraco, que é para contrabalancear esse forte, que seria o gelo. Isso é muito importante, tá? O gelo é um ingrediente muito importante na coquetelaria. Tem a parte doce, que seriam as frutas mais doces, os xaropes, o xarope de açúcar. Então aquilo que a gente equilibra com a parte doce do drink, tá? E a parte ácida, que a gente chama de sour, né? Que é azedo também na tradução, que seriam as partes mais de limão, limão siciliano, às vezes uma fruta mais cítrica, enfim. Então a gente tem que ligar esses pontos para conseguir um equilíbrio muito bom. E aí, casando essa informação com a informação do que a gente vai fazer, por exemplo, se é a janta, se é antes, se é depois, tem uma pessoa que é bem técnica em relação a isso. Sabe aquele tio do churrasco que antes de começar a comer toma uma caipira? Então, aquela caipira bem cítrica, né? Com um limãozinho. Então, essa caipira, ela se classifica como aperitiva, tá? Um drink aperitivo, porque ela abre o apetite. Esses drinks mais cítricos, mais amargos, eles têm essa tendência de abrir o apetite. E é o drink que a gente vai fazer. A gente vai fazer um drink aqui com Steinegger, tá? E aí a gente vai fazer de limão galego com um pouco de limão Tahiti, que é muito legal, é bem importante a gente entender essa parte de cítrico para a gente conseguir colocar nessa questão aperitiva, tá? Então a gente vai dar esse exemplo aqui que vai cair muito bem para o que a gente está falando, tá? Então, basicamente, a gente tem que sempre equilibrar esses 4 pontos, tá? Lógico que existem drinks que não vão à parte cítrica, não vão... Então a gente tem que entender um pouquinho da família dos drinks, da família dos coquetéis, para a gente conseguir introduzir junto com a forma que a gente vai tomar ele, tá? Se é antes do jantar, depois do jantar, antes do almoço e assim vai, certo? Então vamos ao drink e aí a gente já vai explicando esse equilíbrio também, tá? Então a parte forte do nosso drink vai ser o Steinegger. O Steinegger, ele é feito também do zimbro, tá? Então muitos consideram ele como uma espécie de gin ou uma outra espécie de gin, né, digamos assim. Então a gente vai utilizar 60 ml do nosso Steinegger. Como eu vou fazer 2 aqui para a gente degustar junto, né, eu e a minha esposa, antes de almoçar, eu já vou fazer 2 aqui para nos acompanhar. Então, ó, a gente coloca 120 ml aqui. Essa é a parte forte do drink. Aí a gente vai para a parte cítrica, limão galego. A gente tira aqui, ó, as 2 partes da extremidade, aqui. Cortamos ela ao meio, tá? E aí a gente tira essa partezinha branca aqui, ó, do meio também, pra gente não amargar o drink. Então a gente corta mais um pedacinho aqui, joga ali dentro. Faz a mesma coisa com esse aqui, joga ali dentro. Por que eu já coloquei o destilado junto com o nosso limão?
Eu particularmente gosto já de fazer isso porque o sabor do limão já vai infusionando ali e vai ficar mais fácil, tá? E a gente deixar mais sabor para esse drink. E aí eu gosto também de colocar sempre o limão Tahiti, porque o limão galego ele é um pouquinho mais doce, não é tão cítrico quanto o Tahiti. E esse Tahiti, ele vai dar uma parte ácida um pouquinho maior e ele expõe os outros sabores também. Então eu gosto bastante de colocar em praticamente todos os drinks que vão a parte ácida, tá? Eu sempre coloco um pouquinho de limão Tahiti. E aí agora eu vou macerar, macerando sempre, empurrando para baixo, tá? Eu não giro, eu não vou girar para não cortar a casca do nosso limão, porque aquela parte branca de dentro da casca que fica entre os gomos e a parte externa, ela dá um amargor para o drink se a gente ficar quebrando ela, tá? Então aqui a gente já macerou. Agora a gente vai colocar o nosso xarope de açúcar, que daí já é a parte doce para a gente equilibrar o nosso drink. Como são dois, eu vou colocar 40 ml, tá? Aqui, ó, 40 ml. Ah, exatamente. Vou botar um pouquinho mais de limão, porque são dois drinks. E a gente vai colocar cerca de 15 a 20 para cada, tá? Aí, feito isso, a gente vai colocar nosso gelo na coqueteleira grande e vamos bater o nosso drink. Aqui. Bateu bem, gelou bem a coqueteleira, experimentamos, né? Para ver se o drink está bem equilibrado. Para mim, está muito bem equilibrado. A gente tira o excesso de água que fica do gelo nos nossos copos. Aqui. E agora é só coar. Fechou. Aí, agora a gente faz um enfeitezinho, uma rodelinha de limão galego para cada. E a gente coloca para ficar bonito também, ó. Certinho. Então, pessoal, lembrando que esse é um drink aperitivo, tá? Que ele vai servir para abrir o apetite. Ele é bem ácido, então ele tem essa funcionalidade. E aí a gente usou todas os 4 pilares que eu falei sobre o equilíbrio de drinks e coquetéis. Então, se a gente conseguir casar esse tipo de coisa, poderia modificar para o meu paladar ou para o seu paladar, quem sabe botar um pouquinho mais de açúcar, um pouquinho menos. Então, esse equilíbrio você tem que entender para o seu paladar ou para a região que você trabalha, né? Se você trabalha com isso, você tem que identificar qual que é a necessidade do equilíbrio para determinado público. Tá certo? Então ficamos por aqui hoje. Os próximos vídeos, na verdade tem mais um que a gente vai falar sobre coisas bem importantes também para finalizar essas 3 aulas. E aí fica ligado nas nossas redes sociais para a gente divulgar, tá certo? Um abraço a todos e cheers!